Fala, gente, tudo bom? Bom, continuando aqui a ideia dos sociólogos, né? Nós já falamos de Augusto Comte, nos vídeos anteriores também falamos de Durkheim, né? Hoje a gente vai chegar no Weber. Vamos lembrar que a sociologia tradicional ela é composta por uma tríade, né? Ou seja, por um trio de sociólogos, chamado trio pai de sociólogos, que vai de Durkheim, passa por Weber e chega a Karl Marx. Se não por acaso todos eles viveram aquele conturbado momento do século XIX, aquela ideia das revoluções, aquela ideia da burguesia, do trabalho, do capitalismo, né? E todos eles vão nos trazer contribuições claras para o estudo sociológico, né? Weber não vai ser diferente, ele vai trazer contribuições lógicas, ele tem referências muito boas. Por exemplo, uma das referências dele é ninguém mais, ninguém menos do que Kant, o grande filósofo, né? Weber é alemão, né? Criado numa família tradicional protestante, né? Tinha problemas sérios com o pai dele, né? Tinha problemas sérios com a questão de se sustentar financeiramente. Ele não suportava a ideia de ser sustentado pelo pai, tá? O que vai trazer problemas gravíssimos. Por exemplo, ele vai pedir em casamento uma grande escritora feminista, Mariana Schindler, né? Mariana Schindler. Ele vai demorar algum tempo para casar com ela, porque ele não se sente capaz financeiramente de casar, né? Esses problemas com o pai dele expulsa ele de casa, isso leva ele a uma depressão profunda, né? Ele já era acadêmico. Quando ele sai dessa depressão profunda, ele entra no seu momento mais claro e no seu momento mais produtivo, academicamente falando. Ele começa a escrever obras fantásticas, dentre as quais podemos citar a Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, né? Diferente de Marx, Marx critica o capitalismo. Marx é um dos maiores críticos do capitalismo. Marx diz que o capitalismo é a degradação da sociedade, a exploração do proletário, aquilo tudo. Weber vai estudar o capitalismo e vai trazer ao capitalismo um certo ideal, né? Ele diz que o capitalismo traz felicidade, ele diz que o lucro traz felicidade, né? Mas ele traz isso dentro de um contexto de ética protestante, né? Então a gente precisa entender que na ética protestante, nas questões protestantes, principalmente no século XIX, existe a questão da predestinação e de uma forma geral a predestinação alguns nascem para ser ricos e, sendo assim, predestinados aos céus, outros nascem para ser pobres, sendo assim, predestinados ao inferno. É assim que Weber enxerga a sociedade, beleza? Mas ele nos traz um caminho de aproximação a Deus. Calma, ele também vai nos dar um tutorialzinho de como se aproximar a Deus. E como é que funciona esse tutorial? É muito simples. Afasta-se do ócio, afastem-se dos prazeres, afastem-se das luxúrias, afastem-se das festas, das resenhas e aproximem-se do trabalho. Tentem lucrar, tentem empreender, façam negócio, trabalhem o tempo todo, busquem o lucro o tempo inteiro e assim vocês vão se aproximar de Deus. Essa é a ética protestante. Ou seja, tentem ser prósperos e assim você se aproximará de Deus. Dinheiro gera dinheiro, riqueza gera riqueza, lucro gera lucro. Quanto mais lucro, mais feliz. Quanto mais riqueza, mais feliz. Quanto mais trabalho, mais próspero. Quanto mais próspero, mais perto de Deus você está. Acho que vocês entendem essa teoria. Acho que vocês já se depararam com ela em algum momento da vida de vocês, né? Essa teoria, é bom que se diga, surge no século XIX e é Weber quem nos traz ela, beleza? Mas calma, não é só isso que Weber nos traz, não é só disso que Weber fala, tá? Ele dá exemplos, inclusive, de países que trabalham o tempo inteiro, que fazem o tempo inteiro, que seguem essa ética o tempo inteiro e são prósperos, são felizes e ricos. No caso dos Estados Unidos, Inglaterra e Alemanha. Ele é alemão, é bom que se diga, ele é alemão. Tá? Ele participa, inclusive, da República de Weimar, aquela coisa da unificação, né? Para vocês terem uma ideia,
Ele vai como membro da comitiva alemã no Tratado de Versalhes, no fim da Primeira Guerra Mundial, tá? Lembre-se que é o Tratado de Versalhes que dá aquele, né, a faísca da ascensão nazi-fascista também. É bom que isso fique claro pra gente, né? Mas Weber não traz só a ética protestante. Ele também vai trabalhar metodologia sociológica. Como é que ele trabalha a metodologia? Lembram que Durkheim diz sobre fato social? Que o fato social é aquilo que a sociologia deve estudar, ele impõe esse método e essas leis, e a partir de então a sociologia ganha ênfase, ganha notoriedade enquanto ciência autônoma. Então, Weber também vai discordar de Durkheim. É o cara que gostava de discordar, sim, né? Como todo pensador. O pensador, ele é crítico, e ao ser crítico ele discorda de muitas coisas. Não é errado discordar, tá? Weber vai dizer que o fato social, ele não é o ato comum dentro das sociedades. As sociedades são geridas e determinadas por ações sociais, tá? As ações sociais são ações feitas por indivíduos ou por grupos de indivíduos que determinam a sociedade. E ele vai determinar 4 ações sociais, 2 racionais e 2 não racionais, tá? Essas ações sociais, por exemplo, a primeira ele vai chamar de ação social racional com fins ou aos fins, tá? É quando você age visualizando o fim, né? Por exemplo, o casamento é o exemplo que se dá isso. Quando você casa com uma finalidade, a finalidade de ter família, a finalidade de compor o núcleo familiar. Isso é uma ação racional, você casa de forma racional com um fim. Então, uma ação social racional ligada aos fins, beleza? Tranquilo? Ele vai determinar que existem ações sociais racionais ligadas a valores, né? Normalmente essas ações sociais estão ligadas ao certo e ao errado. Um exemplo, é certo ou errado roubar? É errado roubar. Então qual é a ação que você deve tomar? Não roubar. Você pensa isso, você raciocina isso. Beleza? Então são os 2 tipos de ação social que Weber diz que determinam a sociedade em termos racionais. Você tem uma terceira ação, essa ação não é racional, perdão, ela é social, ligadas à tradição, tá? São aquelas passadas de pai para filho, de forma oral, são as ações sociais tradicionais, tá? E as ações sociais ligadas à afetividade, a paixões, tá? Então você toma medidas, né? Você realiza ações dessas 4 formas, 2 racionais, uma ligada a fins e uma ligada a valores, né? E você toma 2 atitudes, 2 ações sociais, uma ligadas à tradição que não tem racionalidade, e uma ligadas à paixão, né, que também não tem nenhuma questão racional. Então essas 4 questões formam e movem a sociedade. Beleza? Tranquilo até aí? Weber também vai dispor e descrever sobre política na sociologia. E para isso ele vai dizer e vai falar sobre poder, né? O que são os poderes, né? Como esses poderes eles agem, eles fazem acontecer a sociedade, né? Então, para Weber, existem 3 tipos de poderes. 3. O poder legal, o exemplo do poder legal. Presidente eleito de forma legal, segundo uma Constituição. Poder exercido de forma legal, né? O poder tradicional é aquele poder que o papai e a mamãe exercem dentro de casa, tá? Ou seja, no Brasil, por exemplo, uma família patriarcal, isso é um poder tradicional, né? E o poder carismático é aquele poder exercido a partir do carisma, tá? E aí você tem que tomar cuidado, hein? Toma cuidado. Por quê? Porque o poder carismático é talvez um dos mais perigosos. O exemplo do poder carismático no Brasil, por exemplo, era Vargas. Vargas era um cara carismático, pai dos pobres, coisa e tal. Mahatma Gandhi era um cara carismático, exercia poder por tal. Cuidado. Hitler. Cuidado. Tá? Então, Weber determina esses 3 poderes. Tá?
Weber vai dizer que a sociedade ela tem que ser uma sociedade de correção. Qualquer coisa que se afaste dessas 4 ações sociais e que vá se afastar, né, das ações racionais ou não, ela deve ser contida por esses poderes, né? Ou seja, vou dar um exemplo. A greve é uma ação social que não é racional com fins, não é de valor, não é tradicional e não é afetiva. A greve, para ele, deve ser combatida porque leva a sociedade ao colapso. Tá? Vejam que ele enxerga diferente de outros sociólogos. Tá? Outros sociólogos, por exemplo, como Karl Marx, vão entender que a greve é a única forma que o proletário tem de exigir seus direitos. Beleza? Então entende que Weber vai determinar o seguinte: qualquer coisa que se afaste da conformidade social deve ser combatida pelo poder. Tá? O poder que é exercido dessas 3 formas, né? Legal, tradicional e carismático. Beleza? Então veja que ele vai se completando na teoria dele. Né? Você mantém uma ética, você, a partir dessa ética protestante, você determina se você é predestinado ou não. Se você é financeiramente um cara realizado, uma pessoa realizada ou não. Né? Você se aproxima de Deus quando você faz com que o lucro aumente, você seja próspero, você se afaste do ócio, dos prazeres da luxúria. Né? A partir daí ele determina que a sociedade ela funciona a partir dessas 4 ações, né? Racional com fim, ação social racional, né? Por valores, né? Ação tradicional e ação afetiva. Beleza? Essas ações são controladas pelo poder. 3 tipos de poder, né? O poder legal, o poder tradicional ou o poder carismático. Qualquer coisa que se afaste disso deve ser combatido de forma veemente para não levar a sociedade ao colapso. Então, tudo que leve a sociedade ao colapso, ou tudo que leve a uma desorganização social dentro desses parâmetros que ele determinou, deve ser combatido. Beleza? Então, por exemplo, o crime não se afasta dos valores, então isso deve ser combatido porque isso leva ao colapso social. Né? A greve não se afasta desse tutorial que ele deixou, então deve ser combatido. Né? E assim por diante. Beleza, galera? Espero que tenham entendido. Mais um sociólogo desse grupo de 3 mais importantes. Voltaremos depois com o terceiro e último dessa tríade, que é Karl Marx. Um abraço. Qualquer coisa é só deixar aí nos comentários que a gente responde.